Olá, hoje queremos meditar sobre um trecho que está no Evangelho de João, capítulo 6, versos 37 a 40. E o nosso tema hoje é: E eu o ressuscitarei no último dia. O texto completo diz assim, João 6, 37 a 40, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então vamos ao verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. São palavras de Jesus acerca daquele que de verdade crê em Jesus como o enviado do Pai, como o Filho de Deus, enviado ao mundo na forma humana para redimir o ser humano do seu pecado. Na verdade, o Pai deseja que todos venham a Jesus e creiam nele. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola a Timóteo, diz assim, capítulo 2, versos 3 a 6, isto é bom e aceitável, isto que é que se façam orações em favor de todos os homens. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o texto continua dizendo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Foi para isso que Jesus veio na forma humana. Por isso que o verso 6 ainda diz, que deu a si mesmo em resgate por todos. Então Jesus veio com o propósito de salvar-nos e, para tanto, ele mesmo recebeu sobre ele as nossas transgressões para que, uma vez feita a justiça de Deus no seu próprio Filho, que se ofereceu para morrer em nosso lugar, nós pudéssemos ter perdão, salvação, vida eterna. Todavia, ninguém pode iludir a Deus. Ele sabe antecipadamente quem de fato crê em Jesus como seu Filho amado, como aquele que ele enviou para salvar todos que creem nele como Salvador e Redentor. A oportunidade, na realidade, é para todos, mas só podem vir a Jesus aqueles que se deixam persuadir pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que convence o ser humano de três coisas: do pecado, da minha, da sua, da nossa condição de pecadores. Da justiça. A justiça de Deus é que só por meio da fé em Jesus nós podemos ser perdoados, salvos, declarados isentos de culpa, não porque sejamos assim, mas porque Jesus levou sobre ele a condenação de todos nós. Por isso ele assumiu o nosso pecado, assumiu as nossas culpas e foi à cruz do Calvário. Então, o Espírito de Deus nos convence do pecado, em segundo lugar da justiça e em terceiro lugar do juízo. O que é o juízo? O juízo é um juízo condenatório, é um julgamento que condena. Quem é condenado? Quem não crê e quem não recebe Jesus como o único meio através do qual Deus planejou que o homem fosse salvo, fosse perdoado, fosse limpo, purificado de toda injustiça. Mas Deus respeita uma coisa que se chama livre-arbítrio. Assim, o ser humano pode resistir ao Espírito de Deus, recusando-se a crer em Jesus. É por isso que na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 7, nós lemos assim: hoje, se ouvirem a sua voz,
A voz de quem? A voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não resistam ao Espírito de Deus. Por isso que Jesus disse também: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Veja o que ele diz: e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A questão é quem de fato vem a Jesus. Quem é que de fato crê nele? Jesus explica por que o que vai a ele, de modo nem algum, ele, Jesus, o lançará fora. Ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vejam qual é a vontade daquele que o enviou, que é o Pai. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Nós temos aqui duas promessas. A primeira: quem vem a Jesus e crê nele como o enviado do Pai, de modo algum será lançado fora. Não é algo que você tem hoje, amanhã não tem mais. Se você crê e creu de verdade, isso não tem volta. E a segunda promessa: eu ressuscitarei no último dia. Jesus explica isso ainda melhor dizendo, no verso 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo o que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está falando da ressurreição do último dia. Último dia, qual é? É o dia em que Jesus virá novamente ao mundo, não mais como homem, mas como Deus que é, para a ressurreição dos que nele creram, para que recebam um corpo novo, incorruptível, no qual eu, você e todos que vierem a crer em Jesus poderemos viver eternamente com ele e com o Pai. É um corpo incorruptível, um corpo que não perece, um corpo que não morre mais, um corpo que não adoece. É por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 1, versos 3 a 5, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A viva esperança que nós temos é o fato de que Jesus ressuscitou. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É isso que dizem as Escrituras e é isso que nós cremos. O texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Ele está falando da vida que nós recebemos quando cremos em Jesus Cristo. Jesus chamou isso de novo nascimento. Nos regenerou para uma viva esperança. Não é uma esperança morta, é uma esperança viva, porque ela tem como base a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ele continua: para uma esperança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Jesus usou a expressão último dia. O apóstolo Pedro usa a expressão no último tempo. Então é disso que Jesus falou ao dizer: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você também pode crer. Você também pode ter a certeza de que será ressuscitado no último dia. A morte é inevitável. Todos passaremos por ela, uns mais cedo, outros mais tarde, mas só vão ressuscitar, só vão receber um corpo novo,
que não morre mais, que não perece, um corpo para viver eternamente na presença de Deus, aqueles que creem em Jesus. Esse é o plano de Deus para a salvação de todo que crê em Jesus. E você também pode ter essa vida e pode ter essa promessa e a certeza de que ela se cumprirá. E se você deseja ter essa certeza e deseja confessar que você crê em Jesus, e Jesus diz que aquele que o confessar diante dos homens, ele também o confessaria diante do Pai, como sendo dele, como pertencendo a ele. E se você tiver o desejo de fazer isso, eu vou orar e você pode repetir comigo a oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho amado de Deus. Eu creio que Tu és o enviado de Deus para redimir-me, para salvar-me, para a salvação que Tu ofereces a mim e a todo que crê. Eu creio, eu recebo, pela fé, Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Recebo em minha vida, recebo em meu coração. Quero que Ele habite em mim, que Ele viva em mim e quero viver por meio dele. Eu te agradeço porque Tu foste à cruz e ali derramaste o Teu sangue. Ali morreste por mim para que eu pudesse viver eternamente aqui e depois no dia eterno, num corpo novo, por toda a eternidade. Eu te agradeço e pela fé recebo Cristo, Jesus Cristo, como meu Salvador e Senhor. Em nome dele que eu oro. Amém. Se você fez essa oração, entre em contato conosco e nós nos esforçaremos para ajudá-lo no que for possível. Que Deus abençoe a sua vida e lhe conceda maior e melhor entendimento acerca da vontade de Deus. Busque ler a palavra de Deus, especialmente o Evangelho de João. É o primeiro livro da Bíblia que você deve procurar ler. E que Deus abençoe a sua vida e o faça crescer no conhecimento dele. Até outra vez. Amém.